através das informações que nós estamos colocando para você aí na tela do computador, tá bom? Então feche os seus olhos, apresente o seu envelope, a sua oferta diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, porque Te amamos, ó Deus, porque confiamos na Tua graça, no Teu amor e na bênção do Senhor sobre nós. A Tua palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vou vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes nos vossos celeiros. E eis que clamarão lá de fora os ímpios e dirão: bem-aventurado os filhos do Senhor, aqueles que servem a Deus. Pai, nós cremos nessa palavra, que cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E nós queremos fazer isso, ó Deus, como um gesto do amor, da adoração, da reverência e também do entendimento de que é um privilégio para nós estarmos semeando, ofertando na casa pastoral, nessa comunidade local da qual nós somos alimentados espiritualmente através da fé, da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Que o Senhor continue abençoando esse ministério, que tem abençoado muitas e muitas vidas, não apenas nessa cidade, mas através da internet. Muitas pessoas têm sido tocadas, abençoadas, através da palavra que flui desse altar. Continua conosco, Pai, que nunca falte a Tua glória, o Teu favor, a Tua bênção, a Tua, ó Deus, a graça do Senhor sobre nós. Dá-nos entendimento do valor, da importância, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos concederá muito mais. Se formos infiéis no pouco, Deus acaba sendo impedido de nos abençoar ainda mais. Senhor, nós cremos nessa palavra, queremos ser fiéis nos detalhes, com um coração reto, santo, consagrado, puro, dedicado, reverente ao Senhor. Repreendemos também todos os demônios que agem nas finanças dos nossos irmãos, a fim de impedi-los, bloqueá-los, embaraçá-los e impedir a chegada de recursos, de bênçãos nas mãos dos Teus santos. Pai, coloca os Teus anjos a trabalhar a nosso favor, para que eles possam, ó Deus, estar trazendo clientes, negócios, abundância, bênção, prosperidade, unção e graça do Senhor. Abre portas de trabalho, portas de emprego, negócios. Ó Deus, opera, causas na justiça sejam resolvidas, situações pendentes sejam resolvidas pelo Senhor, e a graça e a bênção do Senhor nunca falte sobre a nossa vida e a nossa casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha assim para suas mãos comigo e fala assim: eu recebo a unção de Abraão, Isaque e Jacó sobre a minha vida. Tudo que eu tocar, abençoado será, porque o favor de Deus, a glória e a graça de Deus estará sobre a minha vida, através da unção dos patriarcas de Israel, que a palavra de Deus diz que em ti serão abençoadas, prósperas, curadas e restauradas todas as famílias da terra. Senhor, eu recebo a bênção de Abraão sobre a minha vida, a bênção de sucesso, de prosperidade, unção e graça, glória e majestade, em nome de Jesus, sobre a minha vida. Eu tomo posse pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então venha aqui à frente, assim como eu, deixe a sua oferta, seu dízimo. Deus ama aquele que dá com alegria. E ali atrás está a maquininha, caso você precise, e o QR Code, tá bom? Não esqueça, irmãos, de trazer os alimentos não perecíveis, tá? Nós temos pelo menos 2 famílias que entraram em contato conosco, estão precisando de ajuda,
e nós infelizmente não conseguimos ajudá-los porque ainda não recebemos as cestas básicas, os mantimentos da parte dos irmãos. Lembre-se, mês de janeiro e fevereiro são meses muito difíceis, né? Tanto para o comércio, a indústria, também para as igrejas. Graças a Deus, mês de janeiro, Deus foi fiel através da generosidade dos irmãos, não faltou nada. Deus nos supriu em todas as coisas, ainda sobrou um pouquinho para nós jogar no nosso fundo futuro, né, de construção, ou de a compra de um terreno, ou de algo que nós fomos fazer. Nós já estamos, né, a tesouraria da igreja, a diretoria, estamos já fazendo um fundo de reserva para futuramente, se Deus quiser, já estamos investindo, né, naquilo que Deus nos direcionar. Amém? Graças a Deus. Nosso tesoureiro é um advogado, nosso tesoureiro é um especialista em gestão e finanças, tem pós-graduação. Então, um homem muito sábio, juntamente comigo, o pastor, nós estamos administrando juntos, com transparência, com muito zelo, porque nós compreendemos que os dízimos e ofertas dos irmãos é um dinheiro suado dos irmãos, fruto do esforço, da graça e da fidelidade dos irmãos. Então nós temos procurado ser os mais justos, os mais transparentes. Não sai R$1 da igreja sem nota fiscal, sem recibo, sem comprovante, tudo certinho, tudo bonitinho, para que sempre tenhamos, né, a bênção e o favor de Deus através desse ministério, tá bom? Então nós temos uma comissão que junto com o pastor administra todas as coisas da igreja, e Deus tem sido maravilhoso, gente. Deus tem sido fiel. Em 1 ano e 7 meses de ministério, nunca faltou nada, nem para minha casa pastoral, e nem para a estrutura que nós fomos gerando ao longo dos anos. Deus tem sido fiel. Nós temos visto o carinho, a generosidade, o favor e a bênção do Senhor através dos irmãos. Desde já, nós queremos agradecer de todo o coração, tá? A sua fidelidade, o seu apreço, você acreditando nesse ministério, assim como eu. Eu sou o primeiro dizimista da igreja. Eu recebo meu salário dia 29, 30. Primeira coisa que eu faço, eu nem penso, já faço o Pix na conta da igreja, e pau, já está lá dentro. Para todos nós não ficarmos nem tentados, né? De deixar para depois, o diabo traga as tuas finanças, destrói e gera um monte de embaraço para que você não possa dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então, as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Primícias, o primeiro dos frutos, né? o primeiro das bênçãos, dos nossos rendimentos, nós oferecemos ao Senhor com fé, crendo que Deus há de proteger as nossas finanças e multiplicar a nossa semeadura. Amém? Glória a Deus. Quem tem experimentado aí do favor e da bênção de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus. Eu tenho, irmão, minha vida toda tem sido uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na nossa série de estudos sobre uma jornada através da Bíblia. Pode botar nossa capinha lá. Uma jornada através da Bíblia. Nós estamos vendo breves relatos, momentos e histórias, desde o Gênesis ao Apocalipse. Isso é um desafio para nós, imagina, né? Você tem que resumir, sintetizar toda a cronologia bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Nós já aprendemos que, na verdade, o primeiro livro, provavelmente escrito na Bíblia, não foi nem Gênesis, foi Jó, o livro de Jó, que era contemporâneo ao patriarca Abraão. Então, nós começamos falando um pouquinho sobre essa história, eu só vou fazer uma recapitulação rapidinho para você. Você pode assistir os nossos vídeos anteriores, número 1, número 2, número 3, número 4. E hoje nós vamos começar o número 5, tá? Uma jornada através da Bíblia. Falamos sobre a criação, falamos sobre a queda do homem, falamos sobre o início, o começo das civilizações, através da multiplicação dos homens sobre a terra, a formação das primeiras tribos. Nós falamos também sobre Noé, sobre o dilúvio, que veio como um juízo de Deus sobre a terra, porque os homens estavam se corrompendo, estavam abandonando a Deus. Falamos também sobre Gênesis 12, o chamado de Abraão, Deus chamando um homem da terra dos caldeus, lá da Babilônia, falando diretamente com esse homem e chamando-o para um propósito,
para que a partir dele surgisse um lindo povo, o povo de Israel, uma descendência abençoada. E dessa descendência, desse povo, viriam as 12 tribos de Israel, e dos 12 tribos de Israel, de uma delas, a tribo de Judá, viesse o Messias. Amém? O nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, então, cumprindo aquilo que Deus tinha prometido lá em Gênesis 12, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra só podem ser abençoadas através de uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmão? Jesus de Nazaré. E também através daqueles que são agentes de Jesus. Deus não apenas usou Jesus, para abençoar toda a terra, mas usa também os filhos de Deus que têm aliança com Jesus para serem, juntamente com o Cristo, uma bênção nas mãos de Deus. Então falamos sobre o chamado de Abraão, falamos sobre essa semente bendita, de um povo abençoado chamado povo de Israel, falamos também da história de Jó, primeiro livro escrito na Bíblia. Depois tratamos sobre a escravidão no Egito e o êxodo de Israel. Falamos também sobre a libertação poderosa pelas mãos de Deus, através da liderança de Moisés, do povo que estava cativo no Egito para a terra prometida. Amém? O que é a terra prometida? Agora, aqui e agora, é a vida vivida no máximo do seu potencial. Mas também a terra prometida é um tipo do quê? É um símbolo da nova Canaã, que é o lar celestial. Então nós vimos isso, como é que Deus levantou um grande líder, um grande estadista, um dos grandes profetas de Israel, é considerado pelos judeus o maior profeta de todos os tempos, de todas as eras, Moisés, para tirar o povo do Egito e levá-lo à terra de Canaã. Depois nós vemos que, infelizmente, quando o povo chegou para adentrar na terra de Canaã, o povo teve incredulidade, duvidou do poder de Deus. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, creram, tentaram convencer o povo que Deus estava com eles e que eles poderiam adentrar na terra prometida, mas infelizmente a maioria, 10 dos príncipes de Israel, duvidaram, não creram, se deixaram levar pelo medo, se deixaram levar por aquilo que os olhos viram, e infelizmente, tendo uma perspectiva negativa, incrédula, temendo o povo que lá estava na terra de Canaã, contaminaram o povo de Israel, e por causa da incredulidade, da dureza de coração, da murmuração, o povo de Israel ficou 40 anos andando no deserto igual barata tonta. E ali Deus provou o coração, toda uma geração desfaleceu, morreu, porque duvidou do poder de Deus, mas Josué e Caleb, e uma nova geração, abaixo de 20 anos de idade, aí então adentrou na terra de Israel. Aí Deus usa também Moisés para estabelecer a lei mosaica, os 10 mandamentos e os 600 e poucos mandamentos do Senhor, a fim de organizar aquele povo escravo, cativo, numa grande nação organizada socialmente, religiosamente e espiritualmente diante do Senhor, uma grande nação, a nação de Israel. Aí começou a conquista de Canaã, o tempo dos juízes que nós falamos. Logo em seguida, o povo pediu ao profeta Samuel um rei, e aí Deus, contrariado, é claro, não era o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não é nem a monarquia, nem a democracia, irmão. O governo de Deus é a teocracia. Fala comigo, teocracia. Teocracia, o governo de Deus, através de homens separados por Deus, alinhados com o céu. Mas Deus permitiu, estabeleceu ali um rei sobre Israel. O primeiro reinado foi de Saul, depois veio o reinado de Davi, conhecido na palavra como o homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos, tudo aquilo que aconteceu na história de Saul, que foi rebelde à palavra profética, desobedeceu, perdeu o seu reinado, que foi entregue a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, claro, a Bíblia
não esconde seus erros, suas falhas, mas também teve muitas virtudes, muitas qualidades. Mesmo tropeçando, errando, se arrependeu, se consertou e terminou muito bem a sua vida na presença do Senhor. E aí ele passa o cajado para Salomão, seu filho. Salomão, né? Um dos grandes sonhos de Davi era construir a casa de Deus, um grande templo que mostrasse a glória de Deus. Davi foi impedido de construir essa casa, esse templo, porque tinha muito sangue na sua mão. Davi teve que travar muitas batalhas para estabelecer o grande reinado de Israel. E Deus impediu, além da morte de Urias, né, que eu acho que era o sangue que mais pesava na vida de Davi, não era nem o sangue derramado em batalha, irmão, mas era o sangue inocente de um dos seus grandes soldados, Urias. Então, aquele sangue foi derramado, ficou sobre a mão de Davi, e o impediu de realizar o seu sonho em vida de construir o templo do Senhor. Mas Deus ainda realizou esse sonho através de quem? De Salomão, seu filho. Davi deixou tudo pronto. Ofereceu seu próprio tesouro, tudo aquilo que ele havia conquistado, separou e entregou na mão dos seus filhos, os seus planos, seus projetos, a planta, tudo, os tesouros, os materiais necessários para que através de Salomão fosse construído o templo de Salomão, famoso templo de Salomão. Fala comigo, templo de Salomão. Isso, então quando esse assumiu esse trono, né, a Bíblia diz e relata que eles ofereceram mais de 1000 holocaustos de animais, de carneiros, de bois, de vacas, de pombos, de toda sorte de sacrifícios. E aí a Bíblia diz que uma nuvem caiu no meio do templo, algo glorioso que ninguém conseguia ficar de pé, irmãos. Tamanha glória de Deus no templo de Deus, Deus veio de forma majestosa no meio do templo de Salomão. Então essa nuvem, né, conduziu a nação a maior prosperidade e glória, e além também de dar a Salomão o descanso dos seus inimigos. Um grande marco do seu reinado foi a construção desse templo, que depois foi reconstruído 2 vezes, porque logo alguns anos mais posteriores, o que aconteceu? O povo abandonou a Deus, vieram os babilônios, os caldeus, né? Nabucodonosor e seus exércitos, e destruíram o templo no ano 600 e pouco antes de Cristo. Tá bom? E aí, depois de 70 anos, o povo foi liberto, né, do cativeiro, e vieram 3 levas lá da Babilônia para Israel, para reconstruir. Primeira leva com um líder chamado Zorobabel. Fala comigo, Zorobabel. Isso. Segunda leva veio com um sacerdote chamado Esdras. Esdras, que reconstruiu o templo. E a terceira leva veio com o copeiro do rei, chamado por Deus de Neemias, que voltou novamente com mais um grupo para Israel, para restaurar os muros da terra de Israel e de Jerusalém. Então, Salomão, infelizmente, né, relata a Bíblia, se entregou a muitas mulheres, seu coração se desviou no fim da vida, com relação a ídolos, estabelecendo assim, infelizmente, irmão, uma legalidade para que a glória de Israel fosse roubada. Isso é triste, né, trágico. Um homem que foi considerado o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus, obviamente. Ninguém ganha de Jesus, né, irmãos? Paulo diz que Jesus é a sabedoria de Deus personificada. Isso é lindo, irmãos. Ninguém é mais sábio que Jesus. Mas depois de Jesus, a Bíblia relata que o homem mais sábio da terra foi o rei Salomão. Os reis vinham de diversos lugares, inclusive a rainha de Sabá. Ela ouviu falar da sabedoria e glória de Salomão, saiu da sua terra e foi à terra de Israel para ver e ouvir a sabedoria de Salomão. Vocês sabem, Salomão foi aquele que escreveu 700 e poucos provérbios, que estão separados em 31 capítulos da Bíblia Sagrada.
também escreveu o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, né? Um livro tremendo, que é um livro extremamente filosófico, que faz uma análise, uma reflexão acerca da vida, acerca de que tudo nessa vida é vaidade, se nós não tivermos o nosso coração na eternidade, se não tivermos temor de Deus no nosso coração, irmão, tudo é vaidade. O mais importante é obedecer a Deus, viver uma vida de temor e reverência ao Senhor, para que possamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Amém? E agora nós vamos começar então o reino dividido, a apostasia e o cativeiro. Vamos relatar sobre essas questões, tá bom? Abra comigo 1 Reis 12, 16 a 20. 1 Reis, livro dos Reis, Antigo Testamento, 12, 16 a 20. Aqui nós vemos o reino sendo dividido, tá? Com o pecado de Salomão, o Senhor se entristeceu com Salomão, porque se envolveu com as mulheres das outras nações, isso era proibido pela palavra de Deus, e acabaram essas mulheres desviando o coração de Salomão com idolatria, com imoralidade, com uma série de pecados. Então Deus permitiu que a nação fosse dividida. O relato dessa divisão está aqui em 1 Reis 12, 16. O texto sagrado diz: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, o rei aqui é seu filho, né, Roboão, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com os filhos de Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provei agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, e no tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel, ou seja, as demais 10 tribos, o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão, filho de Salomão, se animou a subir ao carro para fugir a Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para tentar restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. 22, porém veio a palavra de Deus a Semaías, o profeta, o homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Por quê, irmão? Porque aqui era todo mundo do mesmo povo, do povo de Israel. Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra, diz o Senhor. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Amém? Olha só. O que aconteceu aqui, irmãos? Um rei, filho de Salomão, chamado Roboão. Deus ainda foi bonzinho com Salomão no sentido que o preservou até o fim do reinado. Porque o livro de Eclesiastes deixa entender, pelo menos, muitos especialistas dizem que o livro de Eclesiastes foi escrito no final da vida de Salomão. É como se fosse uma pessoa idosa, tendo reflexões sobre as coisas que ele errou ao longo da sua trajetória, da sua vida. E aí parece, é o que deixa entender na Bíblia Sagrada, que Salomão se arrependeu ao final da sua vida.
caiu em si, se arrependeu das suas idolatrias, das suas prostituições, dos seus erros, das suas falhas. E aí nós cremos, à luz da palavra, e é o que nós vemos na história de Israel, que Deus teve misericórdia ainda de Salomão e não permitiu que essa divisão acontecesse na sua vida. Mas a consequência veio sobre o seu filho Roboão. Olha uma lição que nós aprendemos, irmãos. Às vezes os erros e falhas nossos como pais vão repercutir aonde? Nas gerações posteriores a nós. Então olha o cuidado que nós como pais temos que ter em andar no caminho do Senhor, em vivermos uma vida reverente, obediente e consagrada a Deus. Porque senão não só nós vamos sofrer, mas às vezes as futuras gerações podem sofrer através dos nossos erros e falhas. É claro que elas serão responsabilizadas pelos seus próprios erros e falhas, amém? Deus nunca toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Cada um responderá diante de Deus por si. Mas às vezes as consequências, se não estivermos caminhando com o Senhor, as outras gerações não caminharem com o Senhor, as consequências nefastas dos pais podem sim e afetam filhos. É o que diz Êxodo capítulo 20, até 4 gerações. Êxodo 20 diz, eis que visito as iniquidades dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, se aborrecermos ao Senhor, desobedecermos os seus mandamentos, formos infiéis aos princípios e valores do reino de Deus, isso pode sim afetar os nossos filhos, filhas, netos e bisnetos. Isso é muito sério, irmãos. Fala comigo, o pecado é de responsabilidade individual e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Presta atenção no que eu estou te ensinando. O pecado seu é seu. É de sua responsabilidade. Você não pode transferir para mim, nem eu para você, os meus pecados. Mas a colheita dos nossos pecados afetam todas as pessoas que estão ligadas familiarmente e emocionalmente a nós. Sim ou não, irmãos? Dá um exemplo prático. Um pai destrambelhado com alcoolismo, por exemplo, vício e compulsão de alcoolismo. Quem é responsável disso? É o pai. Sim ou não, irmãos? Ele pode transferir esse pecado para os filhos? Não. Mas os filhos e a esposa vão sofrer a colheita desse pecado do pai? Vão sofrer coisas desnecessárias por causa do erro dos pais? É claro que sim. Então isso que eu estou ensinando para vocês é uma grande verdade. Nós vemos no exemplo de Salomão e de seu filho Roboão. Houve uma falha ali nas gerações. Salomão não ensinou nem com a sua vida e não deu a sabedoria que tinha provavelmente ao seu filho. Porque o primeiro ato, quando ele assumiu o trono, já foi uma grande burrada. Não soube falar com os seus príncipes, não soube ouvir os verdadeiros conselheiros que eram conselheiros do seu pai. Ouviu os mais jovens e não ouviu a voz de Deus nem os profetas. E por causa disso, o povo de Israel se dividiu em 2. 10 tribos de Israel foram por norte, o que a gente chama de Israel do norte ou Israel. E o reino de Israel, né? A capital era Samaria, liderado por Jeroboão, esse que mobilizou o povo e se rebelou contra Roboão, que nós acabamos de ler. E apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, juntamente com os levitas, que habitavam e lideravam o templo em Jerusalém, ficaram com Roboão. Olha só, irmãos, olha as consequências de erros e falhas. Olha só as consequências de uma vida sem sabedoria. Um jovem sem a sabedoria de Deus destruiu um reino glorioso deixado por Davi e Salomão por causa de burrice, porque não ouviu
os conselheiros do seu pai. Não ouviu os profetas do Senhor e ouviu os neófitos, que a Bíblia chama. Os mocinhos, os jovenzinhos, destrambelhadinhos, seus amiguinhos, em vez de ouvir a voz de Deus e a ouvir a voz daqueles que realmente conhecem a Deus e temem ao Senhor. Olha que grande lição para nós. Quem são os seus conselheiros, irmãos? A quem você tem dado ouvidos? Quem é que guia sua amiga? São seus amiguinhos destrambelhadinhos? Ou é a voz de Deus, a voz profética, os conselheiros do reino de Deus na sua vida? Quem tem auxiliado você nas suas decisões, nas suas escolhas? Toma cuidado com relação a isso. Amém? Então, o filho de Salomão, Roboão, ficou com as 2 tribos. Seu servo, o seu servo, imagina, era um servo de Roboão. Era um dos generais dos seus exércitos. Se rebelou contra ele. E ficou com 10 tribos ao norte de Israel. Então surgiu o reino do norte, Israel. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, Israel, capital Samaria. E os livros de reis, de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, se dedicam especialmente às histórias paralelas desses 2 reinos. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Fala comigo, reino do norte, 10 tribos, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá e Benjamim, 2 tribos, capital Jerusalém. Então aprenda isso, irmãos. Um reinado todo foi dividido porque houve falta de sabedoria e também como consequência de erros e falhas do pai de Roboão, Salomão. É isso que a Bíblia diz. E infelizmente, esses livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, você vê as histórias paralelas desses 2 reinos, com altos e baixos, espiritualmente falando. Alguns eram fiéis a Deus, outros eram apóstatas, abandonavam a fé e se envolviam com imoralidades, idolatrias, pecados de forma geral nos seus governantes. E quem é que sofria? O povo. Irmãos, infelizmente, muitas vezes os nossos líderes são reflexo de quem é o povo. Sim ou não? E também nós aprendemos à luz da Bíblia a importância de nós escolhermos bem quem são os nossos líderes. Nós estamos num ano chave de votação, de escolha para quem vai nos liderar. E quem é que nós vamos escolher? Aqueles que seguem os mesmos valores, princípios que nós, ou aqueles que são totalmente contrários aos nossos valores, aos nossos princípios, e que combatem a nossa fé e as nossas crenças? Vocês sabem de quem eu estou falando. Os vermelhinhos e os azulzinhos. E mesmo assim, dentro dos azulzinhos, temos que selecionar muito bem. Porque também tem lobos vorazes vestidos de ovelhinhas. Não, ovelhinhas, lobos vorazes vestidos de ovelha, exatamente, isso mesmo. Então tome cuidado, seja sábio. Não escolha erradamente os seus líderes, aqueles que estarão governando a nossa vida, porque isso pode levar a nossa nação a um declínio espiritual, moral, em todos os sentidos, inclusive a perseguição contra as igrejas e as lideranças cristãs. Olha como a Bíblia é sábia, como ela nos ensina. Os nossos líderes são reflexos do povo. Mas ao mesmo tempo, líderes iníquos, corrompidos e pecaminosos, levam toda uma nação ao declínio moral e espiritual. E levam ao cativeiro. Levam ao cativeiro. Não sei vocês, eu não quero ir para o cativeiro. Vocês querem? Espiritual, moral, declínio de tudo que a gente crê e acredita.
Então, vamos começar aqui. O Reino do Norte e o desaparecimento das 10 tribos. É o destaque que nós queremos dar. O Reino do Norte, ou conhecido como Reino de Israel, teve como capitais Siquém, Tirza e Samaria. Samaria foi aquela que manteve-se por mais tempo, né? Substituiu através das várias monarquias até o ano 722 antes de Cristo. Você tem uma ideia, praticamente no século 10 antes de Cristo até o século 8 antes de Cristo, praticamente 200 anos, levantando, caindo reis, reis bons, reis maus, e assim foi indo a terra de Samaria, né? O reinado de Israel. Quando as 10 tribos foram levadas para o cativeiro, então, Assírio. Houve um império chamado Assírio, daí que vem a palavra Síria, de um país lá no Meio Oriente, né? Nós conhecemos, chamado como Síria. A Síria até hoje é um barril de pólvora, irmãos. Sim ou não? É. Esse mesmo império que tinha como capital Nínive, e tem a cidade de Nínive até hoje lá na Síria, ele tomou o reinado de Israel, levou Israel para o cativeiro, para as suas terras. Então as 10 tribos foram levadas para esse cativeiro, é o que descreve lá em 2 Reis 17, de 5 a 41. E nunca mais voltaram como era antes. Nunca mais. Essas 10 tribos acabaram se perdendo, acabaram se misturando com outras 5 nações. Então, é o que a Bíblia relata. Israel teve bons e maus reis. Recebeu a palavra de Deus através dos profetas, mas muitas vezes desprezavam a palavra de Deus. Um exemplo de 2 profetas que atuaram no reino de Israel foi Elias e Eliseu. Fala comigo, Elias e Eliseu. Quem já ouviu histórias de Elias e Eliseu? São 2 dos grandes profetas de Israel. Elias, para você ter uma ideia, Elias não morreu. O que aconteceu com Elias? Foi arrebatado em vida. Olha que coisa gloriosa, né? Imagina eu e você não experimentarmos a morte física, Deus mandar uma carruagem de fogo para nos pegar e nos levar para o céu. Que coisa gloriosa, hein? Melhor que trem, melhor que avião, melhor do que qualquer coisa. Que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, nós caminhamos com Deus, nós experimentaremos coisas sobrenaturais de Deus. Quem já experimentou coisas sobrenaturais de Deus? Talvez não uma carruagem de fogo, né? Milagres, maravilhas, livramentos. Mas olha só o que Deus pode fazer com um homem e uma mulher de fé. Até ser transladado para o céu é possível. Tem pelo menos 2 personagens no Antigo Testamento. Nós sabemos, né? Enoque andou com Deus e foi levado também para o céu. Não experimentou a morte. E o segundo foi Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo, deixou a sua capa para o seu sucessor Eliseu, que pediu ao Senhor uma porção dobrada do manto profético de Elias. Eu acho lindo esse episódio, fica até arrepiado, né? E aí quando ele pega aquela capa, coloca sobre si, vai na direção do rio, do outro lado estavam os aluninhos da escola dos profetas, ele pega aquela capa, bate na beira do rio e o rio se abre. Que coisa gloriosa, irmãos. Amém? Olha a importância de nós caminharmos no rio profético. Irmãos, essa igreja está debaixo de um monte de palavra profética. Um monte de palavra profética. E cabe a eu e a vocês andarmos no temor do Senhor. Andarmos no aprisco de Deus, andarmos nos trilhos de vida eterna, para que essas palavras proféticas se cumpram sobre nós. Não é só sobre o pastor Giovanni, não, é sobre toda a nossa comunidade. Deus, quando quiser falar com você, Deus vai falar, irmão. Ontem mesmo Deus falou comigo através de uma profeta. Pastor Rildo também, de forma informal, assim.
Deus faz o que Ele quer, irmãos. Olha a importância de nós caminharmos no profético de Deus, na unção profética, na glória de Deus, na graça do Senhor, cheios do Espírito Santo, como nós temos pregado desse altar, movidos pelo Espírito Santo, mas também mergulhados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Aí em seguida, nós vamos falar sobre o reino de Judá. Quando houve então a divisão do reino, o reino de Judá, quais são as tribos que tinham no reino de Judá? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E mais uma tribo ali junto, que não se contava, que era a tribo de Levi. Judá significa louvor. Levi significa união. Olha só que lindo. Judá é o louvor junto com Levi traz o quê? União. Olha que coisa linda. E tinha Benjamim. Se eu não me engano, Benjamim significa renovo. Porque foi o último filho, né? Da esposa de Jacó. E é lindo essa história maravilhosa. Tá bom? Então, tinha como capital Jerusalém. Seus monarcas, né? Seus reis, também não mantiveram uma constância o tempo todo em seguir ao Senhor. Mas muitos deles levaram a nação à idolatria ou a permitiram no seu reino. Jeremias ministrou como um destacado profeta no fim desse período em Jerusalém. E é lindo, irmãos, o chamado de Jeremias. Abra comigo, Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler juntos aqui o chamado de Jeremias. Eu acho lindíssimo esse trecho aqui. A partir do versículo 4. Olha o chamado desse profeta, chamado Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. O texto sagrado diz: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formaste no ventre, te conheci. Antes que saístes da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu, ou seja, o próprio Jeremias, falando ao Senhor: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Fala comigo, não temas diante deles, porque o Senhor está comigo para me livrar. Olha que coisa linda. É a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. No versículo 9, estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa linda, irmãos. Não vai ser nós falando, vai ser Deus falando através da nossa boca. A gente se sente incapaz diante da grandeza da obra de Deus, mas Deus toca a nossa boca com a sua unção, com a sua glória, com o seu manto, com o seu cajado. E a partir de então, o nosso coração incendiado por Deus, cheio da palavra de Deus, se torna boca profética de Deus em favor de outras pessoas. Amém? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derrubardes, para destruirdes e para arruinardes, e também para edificardes e para plantardes. Olha só o poder da palavra profética. Tanto de emitir juízo, ruína e destruição, como também através da palavra profética, edificar, plantar e abençoar a vida das pessoas. Olha o perigo também da palavra profética. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma emissão de juízo, de disciplina, de correção de Deus, de um juízo de Deus em favor de alguma pessoa, ou situação, ou nação, a palavra profética também ela constrói, ela edifica, ela planta, ela rega e ela faz prosperar.
Amém? Irmãos, e um verdadeiro profeta de Deus, Deus não deixa que nenhuma das suas palavras caiam por terra. Amém? Quando você está conectado com a fonte profética, que é o próprio Espírito da profecia, que é Jesus de Nazaré, reinando e governando a nossa vida e o nosso coração, de verdade, plenamente, completamente, se movendo numa unção sobrenatural do Espírito Santo, tudo aquilo que você falar, meu irmão, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Se foi Deus que falou com você, coisa da tua cachola, da tua cabeça, da tua alma, ou ouvida por demônios, Deus não respalda. Mas aquilo que Ele falou para você, Ele vai fazer. Um exemplo disso, Jesus dando um comando para Pedro no meio da tempestade. O que Jesus disse? Pedro, venha. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Sim ou não, irmãos? Mas antes dele andar pelas águas, houve o que da parte de Jesus? Uma palavra, um comando, um direcionamento, que exigia fé e obediência da parte de Pedro. Nunca tente fazer algo sem uma palavra de Deus. Mas debaixo de uma palavra de Deus, tudo aquilo que Deus falar para você, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. A Bíblia diz, eu zelo pela minha palavra, para cumpri-la. Se Deus falou, irmão, Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se disso. Só tem uma pessoa que pode destruir a palavra profética liberada sobre a tua vida. É você mesmo. Se desviando do propósito de Deus. A maioria das palavras proféticas a nível pessoal, elas são condicionais. Ou seja, elas só se cumprem com a condição de você continuar caminhando na glória, na graça, na presença de Deus. Se você abandonar a fé, se desviar, infelizmente aquelas palavras proféticas não se realizam sobre a sua vida por causa de você, não é por causa de Deus. Amém? Mas compreenda, quando Deus te der uma palavra, caminhe sobre a palavra através da sua fé. Se Deus falou, Ele vai realizar sobre a tua vida. Amém? Isso é tremendo, é maravilhoso. Que lindo esse exemplo de Jeremias, né? Um menino, provavelmente aqui novo, 15, 16, 17 anos de idade. Senhor, eu sou apenas um menino. Em outras palavras, Deus diz, filho, fecha a tua boquinha. Não é você, sou eu através da sua vida. Não é a tua boca, é a minha boca através de você. Não é o seu coração, é o meu coração através da sua vida. E até as palavras que sairão da sua boca não vêm de você. Vêm de mim, diz o Senhor. Amém? Precisamos ser tocados por Deus. Para que sejamos boca de Deus, boca profética de Deus nessa geração, nessa terra. Aleluia. Quem recebe essa unção profética sobre a sua vida? Ouça a voz do Espírito Santo. Caminhe debaixo da direção e do governo de Deus, para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. E para terminar, irmãos, nós vemos a destruição de Jerusalém, da capital de Judá. Lembre-se que o rei do norte e o seu reinado, os reis do norte, já tinham sido levados pelos assírios, no ano 700 e pouco antes de Cristo. Mas ainda havia Judá, Benjamim e ali os levitas, que foram destruídos, né, Jerusalém, e levados para o cativeiro babilônico no ano de 586 antes de Cristo. Século 6 antes de Cristo. Jerusalém foi destruída, o templo também, né? Está lá em 2 Crônicas 36, de 17 a 21. Vamos ler ali, 2 Crônicas. 36, 17 a 21. 2 Crônicas 36, 17 a 21. O texto sagrado diz, porque fez subir contra eles, Deus, né, aqui, através de um juízo,
o rei dos caldeus, Nabucodonosor, nós sabemos, o qual matou os seus jovens à espada. Os jovens de quem? Do reino de Judá, do reino do sul. Matou os seus jovens à espada na casa do santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. 19. E queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam à espada levaram cativo para a Babilônia. Fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Olha o profeta aqui. Até que a terra se agradasse de seus sábados, todos os dias da assolação, ou seja, do cativeiro, da desgraça, do juízo, até que os 70 anos se cumpriram. Quem era o homem que liberou essa palavra? Jeremias. Os reis não acreditavam, zombavam, jogaram Jeremias dentro de um fosso. E até do fosso Deus libertou Jeremias. Mandou um general ir lá, mandaram tirar Jeremias. Jeremias foi levado também junto com o povo que sobrou dessa chacina, foi levado junto com o povo cativo para a Babilônia. Irmãos, a palavra que Deus liberou através do profeta Jeremias não caiu por terra. O juízo emitido pelo profeta Jeremias, por mais que zombaram, duvidaram, o bateram, o lançaram no fosso, Deus cumpriu cada uma das palavras proféticas. Fala comigo, Deus respalda os seus servos. Irmão, se tem uma coisa que Deus faz é respaldar quem realmente está alinhado à palavra profética, quem realmente está alinhado ao coração de Deus. Se você for de Deus, estiver alinhado com o céu, debaixo de palavra profética, nada nem ninguém pode te resistir. Pode te destruir ou pode acabar com você. Por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Se te condenarem, se te perseguirem, se te baterem, se te lançarem no fosso, se Deus estiver com você, de lá Ele te libertará. E Ele não deixará que nenhuma palavra profética que você liberará através de uma unção e de uma conexão com o céu caia por terra. Deus agirá, Deus cumprirá conforme a sua palavra. Amém? O povo judeu então foi levado para o cativeiro babilônio, de onde somente uma parcela voltou. Como eu falei, 3 levas: Zorobabel, Esdras e Neemias. Fala comigo, Zorobabel, Esdras e Neemias. Esdras restaurou o quê? O templo de Israel. Neemias restaurou o quê? Os muros da cidade de Jerusalém. É lindo, está lá no livro de Esdras, está lá no livro de Neemias. Você pode ler toda essa história linda que a palavra de Deus descreve, tá? Então, durante a época do cativeiro, levaram-se grandes profetas como Jeremias, Daniel, o grande Daniel, né? E Ezequiel. O primeiro, que no caso aqui é Jeremias, sofreu profundamente com a vergonha de Jerusalém. Ele viu diante dos seus olhos o que aconteceu. Sua amargura ficou registrada no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias é um livro de choro, de pranto, de clamor, por tudo aquilo que ele vivenciou nessa saída
na glória de Israel sendo consumada e transformada num juízo e numa disciplina de Deus. Por isso, livro de Lamentações. Já Daniel, né, o livro de Daniel, de 1 a 12, capítulo 1 a 12, foi levado cativo para a Babilônia. E lá se tornou um homem de influência no império, graças à sua fidelidade e à sua fé no Deus de Israel. Amém? A Bíblia descreve que Daniel, 3 vezes por dia, ia na sua varanda, abria as suas ventanas, as suas janelas, e orava de joelho prostrado na direção de Jerusalém, clamando a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, clamando a Deus que resgatasse, redimisse, agisse com graça, com misericórdia e levasse de volta o povo para a terra de Israel. E por causa da sua fidelidade, da sua lealdade, da sua fé, ele se tornou um dos principais, foi um dos presidentes, dos governadores, das províncias, de toda a terra da Babilônia, dos caldeus. E por vários impérios, ele perdurou nessa posição gloriosa diante de Deus. Tanto é que o rei Nabucodonosor falou: quem é como Daniel, cujo o espírito dos deuses está sobre ele? Olha que coisa gloriosa, irmãos. É lindo essa história. Esses dias eu estava pregando sobre visão e falei sobre isso, né? O poder de uma visão espiritual. Porque Daniel teve uma visão espiritual através de um sonho daquilo que o rei tinha sonhado e ainda trouxe debaixo de uma sabedoria sobrenatural a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Irmão, isso aí não é qualquer coisa, né? Sim ou não, irmãos? Sim. Um homem tremendo, um homem zeloso, um homem com influência sobre impérios, graças à sua fé e à sua fidelidade a Deus. E para terminar, Ezequiel foi usado, né, o grande profeta também Ezequiel, do livro de Ezequiel, foi usado por Deus para profetizar sobre uma restauração futura de Israel. Boa parte cumprindo-se na igreja, e uma outra parte de Ezequiel, talvez você não saiba, ainda não aconteceu. Mas vai acontecer na segunda volta de Jesus, quando Jesus reinar no que a gente chama de milênio, o reino milenial de Cristo sobre a terra. Amém, queridos? Quantos aprenderam aí nessa manhã na escola bíblica dominical? Coloca a mãozinha no seu coração, fala: Senhor, me ajude a caminhar numa palavra profética, a caminhar na tua unção, na fidelidade, na fé e na obediência a Deus. Senhor, que eu possa aprender com todos esses exemplos o que eu não devo fazer e o que eu preciso fazer, obedecendo a tua palavra. Senhor, dá-me um coração de caminhar debaixo da tua palavra, debaixo da tua sabedoria do alto, para que eu não venha errar diante das escolhas da vida, e muito menos a minha família venha sofrer através de erros e falhas pelas minhas escolhas equivocadas. Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha vida, derrama uma unção profética, gloriosa, de fidelidade, de fé, de graça, de glória, do favor e do respaldo do céu sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Quero chamar nossos queridos preciosos, Neide e o Toninho, que vão nos auxiliar